Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando aqui a 26ª temporada do Upgrade, para a honra e glória de Deus. É sempre muito bom estar aqui juntos, né? Para aprender mais sobre a palavra do Senhor, cantarmos juntos, orarmos. Tem sido uma bênção. E nessa temporada nós teremos o pastor Alan Santos, depois a gente vai conversar um pouquinho mais com ele. E eu convido você, então, para iniciarmos falando com Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Obrigada por mais uma vez estarmos reunidos aqui no Upgrade. Obrigada porque o Senhor nos acordou para de manhãzinha estarmos aqui juntos falando com o Senhor e ouvindo depois a sua palavra. Abençoe essa temporada, abençoe o pastor Alan, abençoe cada pessoa que se conectar aqui conosco. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de transformação na nossa vida, uma semana de transformação do nosso caráter, que possamos, ao finalizar essa semana, estar mais parecidos com Jesus. Teu Santo Espírito esteja aqui em cada lar representado aqui nesta reunião e abençoe todas as famílias, Senhor. Peço que fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, nós vamos louvar ao Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele no escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela
alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Doutor Alan, seja muito bem-vindo aqui no Upgrade. Se sinta bem aqui em nosso meio, que Deus esteja te usando. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor para nós, porque eu também te conheço pouco, né? Mas se você pudesse apresentar para o pessoal e depois, em seguida, a palavra já é com você. Um prazer, amigos, falar com todos vocês, é uma alegria. Eu me chamo Alan, sou casado com a Vanessa, nós temos um filho chamado Benjamin, de 3 anos e 10 meses. Temos um cachorro também chamado Spike, que aqui em casa a gente brinca falando que ele é o primogênito da casa, né? Porque antes de ter a criança, o Spike foi ali o nosso primeiro bichinho de estimação e para nós tratamos ele com muito carinho. Sou natural ali da cidade de Salto de Pirapora, que fica ao lado de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo mesmo. Minha esposa é sorocabana. Estamos hoje trabalhando aqui em São José do Rio Preto, na Associação Paulista Oeste. Trabalhamos aqui juntamente com o Ministério Pessoal da associação, também o Ministério da ASA e Escola Sabatina. Antes disso, nós trabalhávamos no distrito de Tupã, aqui mesmo na Associação Paulista Oeste. Trabalhamos antes de Tupã no distrito de Adamantina e antes trabalhamos em Ribeirão Preto, na capelania escolar durante 2 anos. Estudamos no NASP, Engenheiro Coelho, e essa é um pouquinho da nossa trajetória e aqui nós estamos. Queridos, é uma alegria poder fazer parte deste grupo tão especial. E eu falo especial porque é mesmo, queridos. Às vezes nós falamos isso muito por demagogia, porque nós estamos num grupo, queremos valorizar esse grupo, mas nós falamos de um grupo que busca se conectar com Deus todos os dias, às 5 horas da manhã. Isso mostra que você, de fato, é uma pessoa que anseia por se encontrar com Cristo todos os dias. Mas quem é esse Cristo que nós nos encontramos? Quem é esse Jesus que nos faz acordar de manhã cedo e buscá-lo constantemente? Essa semana, durante essa temporada, a 26ª temporada do Upgrade, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. Nós temos ali vários escritos de João, começando com Apocalipse. Temos também as suas cartas. Alguns até falam que talvez as cartas possam ter sido escritas num período muito similar ao Evangelho de João, mas fato é que os escritos de João, eles são ali praticamente o fechamento de todo o cânon bíblico.
ok? É escrito ali por volta do ano 95, mais ou menos, da nossa geração para 98, tá certo? E é interessante que quando nós falamos a respeito do Evangelho de João, João já havia voltado da ilha de Patmos, já havia escrito o livro do Apocalipse, e agora ele escreve o seu livro com uma finalidade: apresentar para os seus ouvintes, os seus leitores, que Cristo, que Jesus, no caso, ele de fato é o Cristo, o Messias enviado. Então ele finaliza o seu evangelho falando a respeito dessa proposta que ele tem de dizer que Jesus de fato é o Messias, é aquele prometido, aquele que os judeus ansiavam, esperavam. Ele finalmente havia chegado e que era preciso tomar uma decisão diante dele. Para isso, João vai se utilizar de diversos argumentos. E ele mostra que Jesus é o Messias de diversas formas. Mas uma das maneiras que o Evangelho de João ele apresenta para falar que Jesus é o Cristo é através de uma expressão. O texto em hebraico diz assim, é bem simples de dizer, ego eimi. São duas palavrinhas, ego, você já sabe, né? Ego tem a ver com comigo, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com algo que está dentro de mim. Significa eu, né? E em mim significa ser. Então a expressão ego em mim significa eu sou. Mas quem é Jesus? Se perguntasse para você quem é Jesus, o que você diria? Como você definiria a pessoa de Jesus? Dentro dessas ênfases sobre o eu sou, e também do livro geral do Evangelho de João, nós temos uma ideia que ela vai demarcar praticamente todo o livro, do início ao fim, inclusive a compreensão de quem é Jesus, a compreensão de quem é o eu sou. Então, a ideia é a seguinte: visão terrena e visão celestial, perspectiva vertical e perspectiva horizontal. Nós temos uma ideia muito clara dentro do Evangelho de João, mostrando para nós que as pessoas muitas vezes não entendiam o que Jesus queria dizer e nem o que significavam os sinais que ele mostrava, porque as pessoas elas não conseguiam compreender o que Jesus dizia na perspectiva do que ele falava. Então as pessoas olhavam aquilo que Jesus estava dizendo e conseguiam chegar apenas de forma rasa, superficial, que é dentro dessa ideia de enxergar as coisas apenas no aspecto desse mundo, do lado de cá do céu, e entender apenas na perspectiva horizontal. Mas Jesus fala: o que eu quero dizer significa algo muito além do que eu estou dizendo. Vocês estão preocupados com os sinais. Tem muitos que só me seguem por causa dos sinais. E aí você vai lembrar de Nicodemos, lá no capítulo 2, antes de falar propriamente dito de Nicodemos, o texto fala sobre um grupo. Se você quiser abrir a tua Bíblia, porque nós vamos nos deleitar nas leituras durante essas manhãs, mas nós temos pouco tempo, temos que ser direto ao ponto. Mas no capítulo 2, verso 23, Jesus fala assim. Na verdade, o texto fala e depois Jesus vai apresentar a ideia dele. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas eles creram porque viram os sinais, e os sinais fizeram com que eles acreditassem em Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Aí você pode parar e se perguntar, mas como assim? As pessoas acreditavam em Jesus e Jesus não se confiava a eles, Jesus não acreditava neles, Jesus não botava fé neles. Por quê? Aí o texto vai dizer, porque Jesus conhecia todos eles. E Nicodemos era um desses que olhava para os sinais e acreditava em Jesus, mas apenas de forma superficial. Não entendiam o que os sinais significavam. Então Jesus ele vai ter diversos encontros aonde ele vai falar algo que tem um significado muito mais profundo, mas que as pessoas não compreendiam. E aí você tem aquela ideia muito clara que a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E eu queria que você nessa manhã, junto comigo, nós começássemos a olhar para o texto bíblico, discernindo-a espiritualmente. Entendendo o que significa o eu sou de Jesus, o que isso pode trazer para a minha Bíblia, a minha vida e quais as aplicações de conhecer essas verdades da palavra de Deus, da Bíblia, poderão influenciar o meu dia a dia.
E o primeiro aspecto que nós vamos ver dentro desse eu sou, e esse termo ele vai aparecer diversas vezes no Evangelho de João, ele aparece de forma predicado, ele aparece com um predicado meio ali escondido, imposto ao texto, mas a primeira que nós vamos estudar, e cada dia nós vamos estudar uma dessas expressões e o que ela quer dizer e quais são os desdobramentos dessa expressão, está no capítulo 4. E eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 1. E nós vamos ler boa parte da narrativa e vamos tirando algumas lições da narrativa até chegarmos no termo e termos ali o fechamento desse aspecto. Pois bem, assim diz o verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, eram os seus discípulos que batizavam, não é? Jesus então ele deixa a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A Judéia era uma região que ficava mais ao sul, onde tinha Jerusalém, onde as cidades principais ficavam, a elite ficava. Galiléia ficava mais ao norte, e em Galiléia habitavam mais ali a periferia, né? As pessoas mais periféricas, que não tinham tanta relevância dentro da cultura judaica, dentro da influência farisaica. Então Jesus ele sai da Judéia, que os fariseus estavam mais lá, então ele parte para Galiléia. Só que o texto diz o seguinte, verso 4, e a primeira lição nós tiramos nesse verso: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Queridos, judeus e samaritanos não se davam, e eu poderia ficar aqui um tempão explicando o porquê, mas havia uma rixa entre eles. Um achava que estava certo, o outro achava que estava certo, um achava que o outro estava apostatado, o outro queria ser exclusivista, não queria se misturar com o outro grupo. Diante disso havia uma rivalidade. Um falava que tinha que adorar num lugar, o outro falava que tinha que adorar no outro lugar, e havia essas discussões. Então os judeus, quando eles saíam da Judéia para a Galiléia, Samaria ficava bem ao meio, bem entre a Judéia e a Galiléia, ficava Samaria. Os judeus odiavam tanto os samaritanos que eles faziam isso aqui. Passavam pela Pérea e subiam. Davam uma volta assim, muito grande, só para não se encontrarem com os samaritanos e não passarem em sua região. Mas o texto diz que era necessário para Jesus passar em Samaria. Mas era necessário porque Jesus precisava ter um encontro com uma pessoa. É interessante, amigos, quando nós falamos a respeito de passarmos por algum lugar, nossa, eu fui lá, mas eu fui de forma aleatória. Não, eu passei por ali, mas era porque era caminho, eu fiz o desvio porque foi preciso. Não, Jesus ele foi em Samaria porque ele precisava desse encontro, porque ele precisava falar com esta mulher. Querido, Jesus ele não vem atrás de você de forma aleatória. Jesus não quer se encontrar com você a cada manhã e você não está aqui, na verdade, nesta manhã, participando do upgrade mais uma vez dessa 26ª temporada de forma aleatória. É porque Jesus precisa se encontrar com você. É por isso que você está aqui. O Espírito é quem trabalhou no seu coração para você despertar mais uma vez, para você ter mais um encontro com Jesus. A respeito de Cristo, não existe aleatoriedade. Existe intencionalidade. E Jesus anseia por te salvar. Ele anseia que você tenha um encontro com ele. Era necessário passar por Samaria, mas não era de fato necessário no sentido de obrigação. Como se a Pérea estivesse fechada ali o percurso e eu tivesse que desviar a rota e ir por Samaria foi apenas um desvio de rota. Não. Fazia parte do plano de Jesus passar por Samaria, porque ele precisava se encontrar com essa mulher. E o texto diz, no verso 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assenta junto a uma fonte, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Ele envia os seus discípulos para irem até a cidade comprar comida. Você imagina que para os discípulos isso já não seria legal, né? Eu vou comprar comida com um samaritano, vou ter que entrar na cidade deles.
E Jesus fica lá no poço. Mas ele ficou no poço não é porque ele estava de fato cansado. É porque tudo com Jesus tem intenção, tem propósito, tem motivo. E eu falo para você, querido, tudo que você passa na sua vida, Deus pode utilizar para que você possa ter um encontro com Ele. Aquela mulher veio meio-dia. Era o horário que ninguém ia ao poço para tirar água. As mulheres, quando iam tirar água do poço, e normalmente era a função das mulheres fazerem isso naquele período, elas iam sempre de manhã muito cedo ou iam no final do dia, pois era o horário onde não havia tanto sol e o sol não era tão forte. Ir ao poço meio-dia não era comum, não era bom, era cansativo e dava mais trabalho. Mas aquela mulher foi meio-dia ao poço e Jesus sabia disso. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus conhecia a vida daquela pessoa e sabia que aquela mulher estaria ali meio-dia, pois as circunstâncias da vida dela a fizeram estar lá naquele horário. Entende o que isso significa? Que às vezes as situações que enfrentamos, as lutas que passamos, os traumas que temos, nos preparam para estar meio-dia nos encontrando com Jesus. Pois Jesus pode utilizar até aquilo que para você é a coisa mais difícil, é o maior desafio que você enfrenta. Isso para Jesus pode ser a oportunidade de você se encontrar no lugar certo, na hora certa, para encontrá-lo. Naquele momento, a mulher chega e Jesus está lá. Vem então uma mulher samaritana, diz o verso 7, para tirar água do poço. E Jesus então olha para ela e diz assim, ó, dá-me de beber. É interessante, né, que todas as vezes que nós nos encontramos com Cristo, isso nos leva a entregar algo a Ele. Ninguém que se encontra com Jesus não deixa nada. Alguma coisa nós precisaremos sempre deixar com Ele. A pergunta que eu faço para você hoje, querido, o que você precisa deixar com Jesus? O que você pode oferecer para Ele hoje? O que você tem que colocar nas mãos de Jesus nesta manhã? Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você que não importa quão bom seja o que você vai entregar a Ele. Pastor, eu tenho muitos dons. Amém. Louvado seja Deus. Mas até o melhor que você oferece a Ele não é nada perto daquilo que Ele tem para oferecer para você. E às vezes nós ficamos tão apegados, né? Não, eu preciso dar isso aqui a Jesus e se eu der isso aqui, nossa, eu sou bom demais. Olha, Senhor, olha o quanto eu entreguei ao Senhor, né? Falamos às vezes sobre dízimos e ofertas, né? Nossa, não, mas eu devolvi tanto. Não, mas eu uso tanto meu tempo para Deus, eu quase moro na igreja, né? Daqui a pouco minha família fala assim, ó, pega a chave da igreja e dorme lá, mora lá, porque você só vive na igreja. Tudo que você oferece para Jesus, quando comparado àquilo que ele vai oferecer a você, se torna muito pouco. Se torna pouco. E aí o texto diz, vou ler já o verso 9. Jesus então olha para a mulher, então, né, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque nem isso eles conversavam, né? E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias água, e ele te daria água viva. E às vezes é isso. É óbvio que todo encontro com Cristo vai exigir uma entrega, vai exigir uma doação. Mas eu quero dizer para você que o nosso foco não tem que ser aquilo que eu vou doar, não é assim, nossa Senhor, eu dei isso para Deus, eu fiz isso, eu. Querido, maior do que aquilo que você oferece é aquilo que você recebe. Se você soubesse para quem você está oferecendo algo, para quem você está doando parte da sua vida ou até a sua vida por completa, você iria não focar naquilo que você deixou, mas você iria focar naquilo que você recebeu. Jesus disse: todo aquele que quer me seguir precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Sabe, isso representa morrer para si mesmo e nascer para uma nova vida. E é isso que acontece. Quando eu entrego meu coração a Cristo, ele passa a habitar em mim, e agora a vida dele é quem é vivida em mim e através de mim.
E quando eu olho o que isso representa e vejo para quem eu era e para aquilo que Cristo é em mim, eu falo, o que eu era não era nada comparado àquilo que Ele é em mim. Por isso o foco agora não é entregar apenas a minha vida, mas é viver a vida dele em mim, é viver essa água viva que recebo. Ah, se nós soubéssemos o que essa água viva representa. Representa preenchimento, representa prioridade, representa sentido de vida, representa saciar uma sede que de fato mata a sede. Jesus oferece para você nessa manhã, meu irmão, uma água que quando você bebe dela, você não precisa mais voltar para a fonte física, pois quem bebe da fonte espiritual se sente tão saciado que não vai mais em nenhum outro lugar buscar água para beber, pois já se sente preenchido. É toda essa ideia de Salmo 23, verso 1, de você ter o seu pastor com você, e quando você tem o seu pastor, você passa a não sentir falta de nada. Por quê? Porque o seu pastor é tudo o que você precisa, mesmo você não tendo tudo o que o mundo te oferece, mesmo você não tendo tudo o que você gostaria de ter. Se você tem Cristo, se você bebe dessa água viva, você está saciado, e é isso que te deixa em paz. Aquela mulher, quando entende isso, ela fala, então me dá essa água. A princípio ela fala, vai, mas aonde eu vou conseguir essa água? Você vai tirar água com o quê? Você nem balde tem? O senhor está falando aí de água viva, mas da onde que eu vou beber essa água? Como é que o senhor vai me dar essa água? Perceba, Jesus está falando de um aspecto espiritual e ela entende primeiramente, a princípio, numa perspectiva horizontal, terrena. Ela pensa de água de verdade, ela pensa balde de verdade, ela pensa em rios que vão fluir de verdade, literais. E Jesus está falando de um aspecto que é muito mais profundo. Quando eu entendo o que significa essas palavras de Cristo, eu passo a viver de tal maneira ansiando por essa água que eu acordo 4:30 da manhã esperando o upgrade começar. Por quê? Porque eu quero beber dessa fonte, eu quero encontrar com Cristo todo dia, eu quero estar preparado. Ah, queridos, Jesus quer te oferecer nessa manhã água viva. Jesus quer te oferecer hoje água que sacia a sede, que mata a sede, que preenche corações. E nós vemos as pessoas aí correndo atrás de tanta coisa nessa vida, correndo atrás de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E quando eu encontro Cristo, na hora mais inesperada, quando a vida me leva, depois das quedas que temos na vida, para precisar ir beber água ou pegar água, meio-dia, aonde ninguém mais quer se encontrar comigo, aonde eu estou fugindo das pessoas, Jesus está lá. Quando ninguém mais estiver, Jesus estará lá. E a mulher, então, ela entende o que isso significa. E ela quer ter o seu coração preenchido, ela quer ter a sua vida transformada. Ela fala: Senhor, me dá dessa água, por favor, eu preciso muito dela. Aí Jesus, então, quer trabalhar ainda mais profundo. Chama o teu marido, vem cá. Chama ele, vem. Ah, senhor, eu não tenho marido. É, eu sei. Eu sei quem é você. Eu já te conheço há muito tempo. Eu sei que você já teve um, dois, três, quatro. Eu sei de tudo isso aí. Eu sei quem é você há muito tempo. Querido, Deus conhece quem é você. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe de como está o seu coração nesta manhã. E hoje ele diz para você: eu sou suficiente. Eu sou suficiente. E aí eu vou agora para o verso 23. Ela vai falar sobre adoração, o lugar de adoração, e eu estou indo para o final, já que o nosso tempo praticamente já encerrou. Mas o verso 23 é um verso muito importante, preciso ir até o verso 26 pelo menos. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles me adorarão, ou adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não vão mais me adorar de forma horizontal, não vão mais me adorar de forma terrena. Eles vão compreender de forma muito mais profunda quem eu sou. E quando entendemos isso, a nossa adoração muda. Nosso coração muda, a nossa vida muda. Nós entregamos a nossa água, pegamos nossa água e damos para Ele, pois bebemos da água da vida.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. E aí então vem o ego em mim desta manhã. Ele diz: Eu o sou, eu sou o Messias. Eu sou a água viva. Eu sou aquele que fala contigo. Eu sou aquele que veio para trazer as respostas. Eu sou aquele que veio para preencher vazios. Eu sou aquele que veio para mudar histórias. Eu sou aquele que estou aqui para mudar a sua vida. Aquela mulher vem meio-dia para contrastar a Nicodemos que procurou Jesus no meio da noite. Jesus se encontra com Nicodemos, mas Nicodemos estava na escuridão, espiritualmente falando. A mulher se encontra meio-dia, pois o coração dela estava aberto a se encontrar com a água viva e ter a sua vida transformada. E quando ela entende que ali estava o Messias, o verso 28 diz: Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade para dizer para todo mundo: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amado, quando nós nos encontramos com Cristo, nós deixamos o nosso cântaro para trás. O cântaro era a água que aquela mulher tinha. Era o que mataria a sede humana dela. Era o que ela buscava saciar o seu coração. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós deixamos tudo aquilo que antes para nós era prioridade para trás. E agora avançamos com a água viva dentro do nosso coração. Pergunto para você nesta manhã, você que nos assiste aqui pelo Zoom, você que nos acompanha pelo YouTube depois, você está disposto nessa manhã a beber da água viva? Está você disposto a deixar o seu cântaro para trás, ao entender e compreender que quem está te dando água é o próprio Messias? Se você deseja nesta manhã recebê-lo em seu coração, convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Grande Deus, obrigado, Senhor, pois o Senhor nos encontra na hora mais inesperada, pelo menos para nós. O Senhor usa até as situações adversas da vida que nos fazem buscar água ao meio-dia, mas o Senhor já tem tudo planejado. Com o Senhor nada é por acaso. Era preciso passar por Samaria, porque era preciso o Senhor se encontrar com essa mulher, como é preciso o Senhor se encontrar conosco nesta manhã, para que o Senhor pudesse nos oferecer esta água viva. Talvez tenha alguém aqui nesta manhã, Senhor, que precisa, Pai, sentir o seu coração preenchido, que talvez está com o coração angustiado, com o coração vazio, que está orando por uma resposta, que está em busca de algo e que talvez nem sabe o que ela está em busca, ela só precisa encontrar alguma coisa que traga sentido à sua vida. Mas que nessa manhã ela se encontre com o Messias, aquele que é a água viva, e que esta água viva entre para transformar a nossa história. Assim como aquela mulher deixou tudo para trás e foi anunciar para as pessoas. Aquela mulher que antes não queria ver pessoas, agora ela vai em busca das pessoas, pois ela se encontrou com o Messias. E quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. E quem o recebe precisa gritar para os quatro cantos da terra quem Jesus é e o que ele fez em sua vida. Fica conosco nesse dia, Senhor. Que possamos pregar e anunciar o Cristo que encontramos nessa manhã. Fica conosco, realize o teu querer sobre nós e que sejamos saciados com a tua água, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor, pela mensagem de hoje. Você que nos assiste pelo YouTube, fica o convite para você participar ao vivo aqui com a gente no Zoom. Tem o link aqui abaixo do vídeo, você pode estar fazendo parte do grupo, participar com a gente ao vivo. E nós vamos agora para um momento de bate-papo, que não é transmitido no YouTube, né? Só para o pessoal que está aqui. Então, a gente se encontra amanhã, no segundo vídeo dessa série, né? Dessa temporada.